Oi você! Seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Olga e hoje eu trouxe para vocês o caso da família Perron, que inspirou o filme Invocação do Mal. Roda a vinheta. Participação especial. Eu dei uma pincelada sobre esse caso no vídeo dos 5 filmes inspirados em casos reais. Se você ainda não assistiu, tudo bem, eu te perdoo, o link tá aqui em cima em algum lugar para você assistir. Mas hoje eu trouxe a história de maneira mais completa para vocês. Em 1970, o casal Roger e Caroline Perron compraram uma fazenda enorme conhecida como Fazenda Arnold. O terreno tinha quase 81 mil metros quadrados, 10 cômodos e ficava na estrada Round Top em Harrisville. A casa tinha sido construída em 1736 e não abrigava ninguém há anos, e já já a gente vai entender o porquê. O casal tinha 5 filhas, Nancy, Christine, Cindy, April e Andrea. Nancy e Christine dividiam um dos quartos, Cindy e April outro, e Andrea era a única que tinha um quarto só dela. E a Caroline e o Roger estavam muito felizes porque a casa foi super barata. Só que ela estava barata porque ninguém queria morar lá. Pra se ter noção, a família que tinha comprado a casa antes do Perron tinha a intenção de reformar ela toda, transformar ela em um hotel. E aí eles compraram em um dia e quando eles foram começar a obra, saíram de lá sem levar nada, só a roupa do corpo, desesperados. E aí eles acabaram vendendo a casa por um preço irrisório, baixíssimo. E mesmo com todos os sinais de que tinha alguma coisa de muito errado com aquela residência, os Perron olharam e falaram, parece suspeito, hein? Vou comprar. Quando os Perron confirmaram a compra, o vendedor parabenizou eles e tudo mais e falou, só uma coisinha que eu esqueci de mencionar, vocês não apaguem a luz de noite não, viu? Vocês deixem tudo ligado mesmo, só por precaução. E eles ainda assim não deram a mínima. Os Perron eram muito céticos, então qualquer coisa que envolvesse o sobrenatural eles já não acreditavam. Eventualmente eles deixaram essa ideia pra lá. O bicho começou a pegar na casa quando os fantasmas começaram a dar as caras por lá. A princípio eles eram tranquilos e inofensivos, tinha um espírito que era de um senhor de idade que as filhas mais novas apelidaram de Manny, e ele só aparecia para as crianças quando elas estavam brincando. Ele geralmente ficava na porta do cômodo observando elas brincarem e sorrindo para elas. Tudo bem que ele tinha um sorriso assim meio torto, um negócio meio errado, mas pelo menos não fazia nada. E todas as vezes que as meninas olhavam diretamente para ele, olho no olho mesmo, ele desaparecia. A outra aparição era do fantasma de uma moça que, pasmem, varria a cozinha dos Perron. Eles ouviam o barulho de alguém varrendo e aí quando eles chegavam na cozinha encontravam a vassoura ou no chão ou apoiada em algum móvel e um montinho de poeira varrido no chão só esperando alguém pegar e jogar fora. Olha que fantasma prestativo. Também haviam outros espíritos que apareciam com menor frequência do que os outros dois. Tinha um que eles diziam que cheirava flores, outro que sempre aparecia para dar um beijo de boa noite nas meninas quando elas estavam deitadas, e um outro que era o espírito de uma criança que sempre aparecia para ficar brincando com os brinquedos das meninas quando elas não estavam. A família também presenciou alguns fenômenos estranhos na casa, tipo camas flutuando a alguns centímetros do chão, o telefone fixo que flutuava e quando alguém chegava perto batia de volta na base. Quando ia alguém na casa deles, não era incomum que algum dos espíritos puxasse a cadeira na hora que eles iam sentar. Mas não era nada que era prejudicial para os Perron, de certa forma, então eles acabaram não dando muita atenção. Só que com tudo isso acontecendo, a Caroline ficou curiosa e resolveu fazer uma coisa que ela já devia ter feito antes de comprar a casa, que é procurar o histórico da residência. E nisso ela descobriu uma série de coisas que, por mais que explicassem os fenômenos, deixaram ela apavorada. Ela descobriu que 8 gerações viveram e morreram naquela fazenda. Só dando alguns exemplos, teve a senhora Arnold, que se enforcou nas vigas do celeiro com 93 anos, uma menina de 11 anos que foi estuprada e assassinada no local, 2 afogamentos no rio ao lado da casa e 4 homens que, sem motivo algum, sem nenhuma explicação, congelaram até a morte no local. À medida que as crianças interagiam com os espíritos, eles começavam a aparecer cada vez mais no local e talvez isso não seja uma coisa boa. Coisas estranhas começaram a acontecer na casa, tipo estrondos na porta, como se alguém jogasse alguma coisa muito pesada contra elas, e isso sempre acontecia de noite para deixar eles acordados. Chegou ao ponto dos espíritos puxarem os cabelos e as pernas das meninas durante a noite enquanto elas dormiam, chegando até a tirar elas da cama em alguns casos. Tinha também o espírito de uma criança que começou a aparecer de madrugada, gritando desesperado pela mãe, e outro que chegava para Cindy, que era a filha mais nova, falando que haviam 7 soldados enterrados na parede. Já mais velha, a Andrea escreveu um livro sobre o que aconteceu na casa. Na verdade é uma trilogia chamada House of Darkness, House of Light, e nele ela fala, vamos apenas dizer que havia um espírito muito ruim em uma casa com 5 garotinhas, ou seja, ela dá a entender que ele molestou uma ou todas as meninas. Mas tinha um espírito em específico que era o pior da casa.
A entidade era possivelmente Bathsheba Sherman, e eu espero que eu tenha pronunciado o nome dela certo, porque vai que ela não gosta que eu pronuncie errado, sabe? E segundo histórias por aí, a Bathsheba foi uma bruxa praticante do satanismo que viveu na casa lá no início do século XIX e se enforcou em uma árvore atrás do celeiro. Como eu falei, os Perron não eram praticantes de nenhuma religião, não acreditavam em nada, e teoricamente foi isso que ativou esse comportamento agressivo da Bathsheba. Essa teoria surgiu porque o único morador que não falou nada sobre nenhuma aparição, não vivenciou nada, foi o pastor de uma igreja local. A Bathsheba se apresentava como uma criatura horrenda, mas para assustar mesmo, para amedrontar, e a descrição que fizeram das aparições dela era de um rosto que parecia uma colmeia de abelhas desidratada, bem enrugada, coberta de vermes que rastejavam pelas fissuras da pele. A cabeça dela era inclinada para o lado como se ela tivesse de fato quebrado o pescoço, e diziam que sempre que ela surgia impregnava o local com mau cheiro. A Bathsheba, ela viveu uma vida muito solitária. Ela foi excluída da comunidade que vivia quando foi acusada de entregar o filho como sacrifício para o demônio. No caso, ela foi denunciada e quando foram averiguar a casa dela, encontraram o corpo do bebê com uma agulha de crochê enfiada no meio da testa. A Bathsheba também era conhecida por torturar as pessoas que trabalhavam com e para ela. Ela agredia eles muito e deixava eles sem comida por dias. No dia que ela se matou, encontraram o corpo dela muito rápido, tipo coisa de menos de 1 hora depois, e os registros contam que parecia que ela não tinha morrido, mas sim se petrificado. Isso porque o corpo dela estava muito rígido para alguém que tinha morrido minutos antes. O espírito da Bathsheba tinha um alvo na casa, e esse alvo era Carolyn. Tudo isso porque a Bathsheba estava apaixonada por Roger. Sempre que o Roger estava em casa, virava e mexia, quebrava algum aparelho, então ele descia para o porão para consertar. E aí, enquanto ele estava sentado consertando o aparelho, a Bathsheba chegava, fazia massagem nas costas dele, carinho na coxa, carinho no pescoço. Então fica bem claro ali que o que ela queria era a Carolyn fora de cena. No início, a Bathsheba era só cruel com a Carolyn. Beliscava, dava uns tapinhas ali, uns puxões de cabelo, só para ver se ela se assustava e saía da casa. Inclusive, ela descobriu que o maior medo da Carolyn era fogo, então ela começou a pegar tochas e bater com as tochas na cama da Carolyn. Só que conforme o tempo passava, a Carolyn não saía da casa, obviamente, então as coisas começaram a se intensificar. A Carolyn conta que um dia ela estava deitada no sofá e sentia uma dor aguda na panturrilha. Quando foi ver o que era, encontrou um ferimento que parecia que tinham enfiado uma agulha de crochê na perna dela. Vocês já viram essa história antes, né? Bom, a Bathsheba viu que nenhuma das alternativas funcionou, então ela resolveu apelar. A bonita decidiu que ia possuir a Carolyn, e foi aí que os Perron resolveram chamar o nosso amado casal Warren. Também tem um vídeo aqui no canal sobre os dois, se você não assistiu ainda, eu não sei nem o que lhe dizer. Vou deixar o caixinha aqui em cima para você se redimir comigo e ir lá assistir. Os Perron ouviram falar dos Warren depois de uma daquelas palestras que eles sempre davam, então assim que a coisa apertou, eles insistiram para que eles ajudassem a salvar a Carolyn. Eles obviamente toparam e a Lorraine, que era médium, tentou se comunicar com os espíritos várias e várias vezes para saber o que é que eles queriam e por que eles estavam atormentando a família. Só que não deu muito certo e piorou a situação. Por conta disso, a única solução viável que eles viram foi tentar exorcizar a Carolyn. Só que não foi a melhor escolha que eles fizeram. Esqueça o final de Invocação do Mal aí, porque o final dessa história não é feliz. O exorcismo da Carolyn, ou a tentativa dele, foi terrível, ela saiu muito machucada, foi arremessada para todos os lados. A Andrea contou que achou que a mãe ia morrer naquela noite, porque ela começou a falar com uma voz muito diferente, sem contar que ela foi arremessada a 6 metros de distância, indo parar na outra sala por uma força completamente desconhecida. Então, apesar das intenções dos Warren serem as melhores possíveis, nesse caso não deu muito certo e as coisas só pioraram. Chegou ao ponto do Roger, muito sentido, pedir para os Warren deixarem a casa. Mesmo com tudo que aconteceu, eles não puderam sair da casa porque não tinham dinheiro, eles ainda estavam pagando a residência. Então eles ainda ficaram na casa por mais 10 anos para conseguir juntar dinheiro, até que em 1980 eles finalmente conseguiram sair de lá e se mudaram para a Geórgia. Como eu falei, a Andrea escreveu a trilogia sobre a casa e além disso faz várias palestras sobre o tempo que viveu lá e suas experiências. Depois que os Perron saíram de lá, a casa teve alguns donos, poucos, mas teve, e atualmente ela pertence ao casal Corey e Jennifer Heisen. Eles compraram a casa em 2019 e os dois são investigadores paranormais, o que explica ali a aquisição. Eles falaram que sim, a casa continua tendo fenômenos paranormais, como coisas levitando, vozes, passos, portas batendo, enfim, o básico.
Apesar do histórico nada agradável da casa, eles falam que a vista, o espaço e, atenção aqui, a serenidade do local compensam o histórico. Serenidade? O casal quer futuramente restaurar e preservar a casa, talvez fazer um documentário sobre as coisas que aconteceram lá dentro e também abrir a residência para passeios turísticos. Fica aí a dica de onde ir depois da vacina do corona. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do que eu produzi para vocês. Se gostaram do vídeo, lembre de curtir aqui embaixo, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder os próximos. Comenta aqui embaixo o que é que você achou do caso e não esquece de sugerir temas para os próximos vídeos. E eu não preciso nem falar para você compartilhar esse vídeo com todo mundo, porque o Halloween está chegando e o que é que a gente quer no Halloween? Fazer as pessoas não conseguirem dormir direito, então essa é a minha meta aqui. E é isso, um beijo e até a próxima!